Antes de mais nada, eu quero que vocês entendam que esse vídeo só tem a intenção de informar o que está acontecendo na minha vida e passar isso para vocês de maneira didática, porque às vezes alguém pode ter isso e não sabe o que é. Mas sempre procure a ajuda de um médico para você se automedicar, principalmente quando os medicamentos são relacionados aqui, ó. Para quem não sabe, eu estou fazendo uma série sobre neurotransmissores. E eu sempre tomei remédio para ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade, TAG. E o que acontece? O ano passado, como muitos que me acompanham viram aqui, para mim foi o pior ano da minha vida. Eu não utilizei os remédios, eu parei o tratamento, acabei tendo alguns problemas por conta disso que eu só vim descobrir depois. Só que a causa não foi só a parada do medicamento, e sim alguns distúrbios que eu estava tendo referente a coisas que estavam acontecendo na minha vida que me levou para o fundo do poço. Só que ao retornar à medicação, para quem não sabe, todo remédio que é usado para tratar algum tipo de doença, às vezes ele tem aquele tal da piora do início, que a gente chama, tá? O que significa isso? Ele vai fazer com que você tenha uma piora no início do tratamento e depois você acaba melhorando na hora que esses efeitos colaterais passam, o medicamento passa a agir mesmo. Entendam uma coisa, existe a conexão entre os neurônios, tá? Quando vocês estão fazendo conexão entre os neurônios, vocês liberam um neurotransmissor. No nosso caso aqui a gente está falando da serotonina. Essa conexão entre os neurônios ela tem uma velocidade para acontecer para que ela se torne ótima. Ou seja, você tenha a cura e o tratamento do problema. Na verdade, o tratamento, a cura eu vou entrar mais para frente depois. O que acontece, gente? Quando você tem a piora inicial com o tratamento do medicamento, você pode aumentar o seu grau de ansiedade, o seu grau de depressão e até alguns distúrbios físicos causados pela própria ansiedade ou até o transtorno do pânico. Como foi no meu caso, eu desenvolvi primeiro um transtorno de pânico, eu já devia ter ansiedade generalizada. Eu comecei o uso desse medicamento, fiquei muito tempo sem utilizá-lo depois, só que a minha vida era mais tranquila. Depois que a minha vida começou a ficar meio corrida, eu comecei a ter problemas de ansiedade de novo. E passei a utilizar esse medicamento em 2016 de novo. Para quem não se lembra, eu sempre falava nos vídeos que eu utilizava a fluoxetina, e ela tinha a função de controlar a minha ansiedade, que eu sempre tive o transtorno de ansiedade generalizada. Porém, eu gostaria de mostrar para vocês o que aconteceu comigo dessa vez que eu voltei a utilizar o medicamento. Eu sempre tremi. Todo mundo perguntava para mim por que o meu peito ficava mexendo durante os vídeos. Eu tenho tremor essencial, que é um distúrbio neurológico também, e muita gente confunde isso com Parkinson, e é causado por ansiedade. Então, se você está tremendo, meu amigo, provavelmente a sua ansiedade não está sendo tratada da maneira correta, tá bom? Alguma coisa você está esquecendo de fazer. E eu queria mostrar para vocês como que é quando você para de fazer o tratamento e passa por algum estresse na sua vida, como que essa ansiedade volta. Vocês estão vendo isso aqui? Olha o tanto que eu tremo. A mão esquerda treme um pouquinho menos, mas ainda assim treme. Agora, a direita, velho. Olha isso, eu não consigo deixar a mão parada. Nem encostada. Ó. Isso é o que a gente chama de tremor essencial. É um dos distúrbios da ansiedade generalizada. Galera, isso aqui é muito ruim. Eu fui sacar um dinheiro no banco hoje, para você ter uma noção, eu coloquei a senha errada 5 vezes. E eu sabendo da senha. Porque eu achava que estava digitando certo, estava digitando errado. De tanto que eu tremia. Eu ia no número 2 e apertava o número 5 para baixo.
Ou ia no 5, apertava o 2 para cima. De tanto que era a tremedeira que eu estava passando. Então, visto isso, gostaria de lembrar a vocês que um dos sintomas neurológicos que você pode ter com o uso de esteroides que causam queda e distúrbios na recaptação de dopamina e serotonina, principalmente dopamina, é justamente esse tremor essencial. Para quem não sabe, o mal de Parkinson está ligado à dopamina, à queda de dopamina. Então, por isso que eu falei para vocês que eu ia dar um tempo de trembolona. Justamente por causa disso, porque eu percebi que eu tenho todos os sintomas que podem me levar a um distúrbio pior, mais futuramente. Então eu resolvi mexer e regular os meus hormônios, os meus neurotransmissores e evitar qualquer tipo de coisa que possa vir a me causar algum distúrbio psicológico, tá bom? O que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte: às vezes você tem esse tipo de coisa e nem percebe, cara. Um tremorzinho que te atrapalha, por exemplo, na escrita. Eu sempre vi que a minha letra era muito garranchada e não entendia por quê. Porque eu tremia, entendeu? Hoje, para vocês terem uma noção, eu nunca conseguia digitar a senha no caixa do banco, para vocês verem a dificuldade que eu estava. Então, eu venho dizer aqui para vocês que fiquem atentos a esses colaterais, que de certa forma são silenciosos no início, mas que no futuro podem gerar um distúrbio muito grande de ansiedade e vocês virem a ter problemas seríssimos. Seríssimos. Ansiedade generalizada pode virar depressão, pode virar pânico, pode virar um monte de coisa. E com isso, pode parecer balela que eu estou falando aqui, mas dependendo do grau de depressão e grau espiritual da pessoa, que o espírito, na minha opinião, está na mente, pode vir até a gerar tendência a suicídio. Então, eu ia fazer o vídeo da ocitocina primeiro, tá bom? Só que eu resolvi postar esse vídeo porque eu pensei, cara, é tão comum uma pessoa às vezes ter uma tremedeira e não sabe o que ela está desenvolvendo, às vezes ela acha que é só por causa do nervosismo do dia a dia, e não é, cara. Eu não tenho motivo para falar que eu passo nervoso. Eu passei nervoso por causa de coisas que aconteceram na minha vida o ano passado e me levaram a uma série de distúrbios, a reviver uma série de distúrbios psicológicos que eu já tinha passado. Ou seja, eu tive problemas agora no início do tratamento, onde eu tive tendência a ter bipolaridade, porque hora eu estava feliz, ativo, hora eu estava deitado, jogado na cama. Por quê? Porque o tratamento foi como eu disse, ele vai causar uma piora. E a ansiedade está ligada a tudo isso, a depressão, bipolaridade, tremor essencial, trava na fala. Eu vejo que às vezes eu estou gaguejando para falar em público, coisa que eu nunca tive problema para fazer. Quem me conhece sabe que eu falo para caralho. Então, no trânsito, eu vejo que eu fico tenso, coisa que eu não ficava antes. Então, são graus de distúrbios que têm ocorrido na piora do tratamento. Mas isso passa, de 2 a 6 semanas no início do tratamento. Se você também estiver fazendo um tratamento com algum ansiolítico, por favor, não pare um medicamento só porque você começou a se sentir uma piora, tá bom? Isso vai passar. Qualquer coisa, procure o seu médico, fala para ele tentar te passar uma dose menor de medicamento, você começar com isso. Se a piora foi muito grande, por exemplo, eu comecei com 40 miligramas de fluoxetina dessa vez e foi muito para mim. Eu sempre utilizei 20 miligramas. E dessa vez, como eu estava passando por alguns problemas sérios desses distúrbios e tal, a minha médica resolveu que era bom a gente começar com 40 miligramas, só que acabou me causando esses transtornos de ansiedade, porque ele piora a ansiedade no início. Por incrível que pareça, um remédio que para tratar a ansiedade causa ansiedade no início do tratamento. Mas isso na ciência é comum. Quem nunca ouviu falar aí de você usar o próprio veneno da cobra para poder fazer um antídoto? Então, estamos entendidos aí de como que isso funciona, né? Bem, pessoal, o vídeo é esse de hoje, tá? Se você passa por algum problema desse que eu falei, ou tem algum amigo que está fazendo tratamento com medicamento e está sentindo uma piora no início e está pensando em parar, alerte ele a ver esse vídeo, compartilhe esse vídeo com ele, faça com que ele procure, ou se for você, procure o seu médico, tá?
porque isso é extremamente comum. A primeira vez que eu passei por isso, eu achava que ia morrer, entendeu? Foi bem pior do que agora. Agora, como eu tenho consciência de que isso é um distúrbio neurológico, e não que eu vou morrer, que eu vou ter um ataque do coração, por exemplo, igual eu pensava da outra vez, fica muito mais fácil da gente conseguir seguir em frente com o tratamento e não desmerecer o próprio tratamento, porque foi o que eu falei, na cabeça dos leigos, um medicamento que é usado para tratar a ansiedade, aumentar a ansiedade e até causar depressão, muitos vão pensar, esse remédio vai me matar, mas na verdade esse remédio pode ser a sua salvação, até que a sua cabeça esteja no lugar. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer o uso de medicação para todos os distúrbios que ela tiver, mas às vezes no início você não consegue sozinho. Como eu disse, eu já fiquei sem esse medicamento durante um bom tempo, só que o problema é que eu passei por um distúrbio muito grave de mudança de vida o ano passado. Como eu falei, foi o pior ano da minha vida em todos os pilares da minha vida, tanto amoroso, quanto profissional, quanto educacional, quanto em relação a tudo, espiritual, tudo. Só que no final agora eu comecei a pesquisar mais e vi que realmente, como eu tenho o quadro diagnosticado, isso é uma coisa que praticamente tem que ter um grau espiritual, vamos dizer assim, muito elevado para você conseguir levar isso sem a medicação, quando você passa por algum estresse emocional. Beleza? Então é isso aí, curtam o vídeo, compartilhem, me segue lá no Instagram, abraço e até mais.